tudo bem? Bom, hoje nós vamos para a última aula de Roma Antiga e nós vamos finalizar esse conteúdo falando do Baixo Império e já deixando todas as indicações para o próximo assunto, que na verdade é a transição daquilo que nós chamamos de história antiga para a história medieval. Então, os últimos reinos, o último império que vai acontecer até a gente ter definitivamente a divisão de território e um sistema pautado na troca de favores, suzerania e vassalagem, que é a base do sistema feudal. Para a gente terminar essa aula, nós vamos começar com uma breve revisão. Semana passada, nós falamos sobre o império. Então, falamos de algumas características e políticas que este império tinha. Começando com o primeiro imperador Augusto, nós falamos da Pax Romana, então de como ele parou os processos de expansão territorial e se focou em administrar o território já conquistado até aquele momento. Daí a ideia de Pax Romana, que é um período de paz no sentido de estilo de política que seria adotado. As várias dinastias, onde a gente tinha o fórum que era... Você sabia curiosidades sobre os imperadores. Tiveram umas muito engraçadas que foram postadas, que vale muito a pena dar uma olhadinha e fazer a sua postagem lá no fórum. Mostrando, e isso eu comentei bastante na aula passada, como o poder faz com que as pessoas acreditem que possam fazer aquilo que elas quiserem. E ainda hoje a gente tem exemplos disso, né? Legitima qualquer tipo de loucura. Tem diversas reportagens passando ultimamente de pessoas que têm um determinado cargo ou mesmo uma qualificação, enfim, que acredita ser superior a outras pessoas e que vem humilhando profissionais que estão trabalhando na função de validar e autuar quem não está de máscara com a questão da pandemia. Então, eu estava vendo agora mesmo uma reportagem falando sobre isso. Então, como as pessoas acreditam que ter um cargo, que ter certo poder, justifica e valida qualquer tipo de ação. Falamos também sobre a religião, então eu falei sobre o filme Ben-Hur, e como toda a população, a civilização hebraica, monoteísta, ameaçava já o poder romano, e com a vinda do que muitos acreditaram ser o Messias, Jesus Cristo, e o surgimento do cristianismo, isso ainda intensificou. Por muito tempo, os cristãos foram perseguidos pelo Império Romano. Agora, na aula de hoje, no fim do Império, do Baixo Império, que a gente vai ter o cristianismo como religião oficial e o fim da perseguição, né, religiosa, como lei, né, enquanto lei. Falamos da política do pão e circo e de como uma política que é tão antiga ainda é muito real nos dias de hoje. A ideia de você distrair a população dos verdadeiros problemas para que não reclamasse. E por fim o colonato, que é muito importante para os próximos assuntos, porque é a base do que vai ser o feudalismo. Então, com as crises que o Império Romano enfrentava, muitas pessoas saíram das cidades e foram buscar uma forma de troca, no sentido de eu forneço a minha mão de obra e você me dá proteção, me dá, enfim, faz a proteção do meu território. E esse colonato é o que vai ser o embrionário do que nós vamos chamar de sistema feudal. Dito isso, vamos então falar sobre o Baixo Império. A primeira coisa que a gente tem que entender é que no Baixo Império, quando a gente teve o imperador Diocleciano, ele introduziu uma forma de governo chamada tetrarquia. Nós já tínhamos falado do triunvirato lá na República, que eram 3 governantes. Aqui, tetrarquia, são 4 governantes. E esses 4 co-imperadores, eles teriam um território dividido para facilitar a administração. Então, seriam 2 co-imperadores, né, que governariam as metades oriental e ocidental do Império Romano. Então, o Diocleciano colocaria 2 pessoas para governar numa metade do Império e 2 pessoas para governar na outra metade do Império.
Por que ele faria? Por que ele fez isso? Porque não se dava conta mais de administrar o território romano. O território romano ele se tornou muito extenso e muito difícil de se controlar. Uma vez que os territórios foram conquistados, ou seja, povos foram retirados dali, se você não tem uma administração muito bem feita, esses povos que foram expulsos vão tentar retomar aquele território que é deles. E é isso que acontece. Somando-se a isso, a gente tem uma quantidade de gasto muito maior do que a quantidade de receita que o Império tem. Ou seja, para proteger, enfim, para administrar todo o território que ele tem, ele está gastando muito mais do que ele está recebendo. E eu estou fazendo com isso com que o Império inteiro entre em crise econômica, em crise financeira. Lá em 330, o imperador Constantino vai alterar a capital do Império Romano, que sempre foi Roma, e vai passar a ser Constantinopla. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Então vamos primeiro ver um pouquinho o que foi de fato essa tetrarquia. Ela foi essa divisão em 4 partes do território romano. Então, primeiro, olha o tamanho que era o Império Romano. Ele tinha o controle do mar Mediterrâneo por completo, toda a costa norte da África, a Europa, né, uma porção gigantesca dela e partes inclusive na Ásia. Então, era um território muito vasto, muito extenso para ser administrado. Com isso, ele dividiu. Então, eu tinha uma parte, que é essa parte da Gália, Bretanha, que era o território do Constâncio. Depois eu tinha outra parte, que era o território do Maximiano, né, que pegava inclusive a Itália em si, o território Galério e o território Diocleciano. Então, cada um tinha uma parte para ser administrada nessa tetrarquia. E aí, a gente tem que sempre ressaltar e começar a entender por que essa parte oriental, onde tinha Constantinopla, vai começar a ser tão importante, que primeiro se chamava Bizâncio e depois Constantinopla por conta do imperador Constantino. Por que Bizâncio passa a ser tão importante? E é isso que a gente vai entender agora, né? O Constantino, inclusive, Constantinopla se dá em homenagem ao imperador Constantino, que faz de Constantinopla a nova capital do Império Romano. O que acontecia? Constantinopla, ela vai ser um entreposto comercial significativo nesse período e neste contexto. Assim como nós falamos lá atrás, na história da Grécia Antiga, da ilha de Creta. Constantinopla, ou Bizâncio, enfim, ela vai ser um entreposto comercial porque ela está justamente entre a Ásia e toda a parte ocidental do território romano. Então, as pessoas buscavam muitas mercadorias asiáticas e para fazer essa longa viagem acabavam passando e parando aqui por Constantinopla. Então, a troca comercial era intensa nessa região e fez com que ela prosperasse muito, lucrasse muito. E isso ia em encontro com o desenvolvimento da Roma nesse período, né, de Roma. Então, enquanto Roma estava afundando em cada vez mais numa crise financeira, porque não dava conta de administrar todo o seu território, Constantinopla estava numa crescente e Constantinopla começou a ser mais lucrativa e melhor, ter um melhor investimento do que Roma. Por isso, Constantino alterou a capital. O que vai acontecer? Eu estou tendo crise financeira, dificuldade em administração, não estou conseguindo defender as fronteiras. Consequentemente, os povos que foram expulsos vão começar a tentar retomar suas terras. Então, são as migrações e as invasões dos povos bárbaros, né? Grupos germânicos que vão cruzar a fronteira e vão começar a entrar no território da Roma Antiga, né? Inclusive saindo-se vitoriosos em algumas batalhas. Então, essa invasão ela começa com os ostrogodos e visigodos, que é bem ao norte da Itália aqui e na porção da Península Ibérica, mas
no finalzinho do Império, na parte ocidental, né? Não estamos falando da parte oriental, onde temos a sede, a capital de Constantinopla, mas estamos falando da parte oriental, onde eu tenho Roma, Milão, que se torna uma capital do Império Romano também. A gente está falando da invasão dessa parte ocidental. Então, a princípio, eu tinha os ostrogodos e os visigodos, mas no final eu vou ter francos, eu vou ter vândalos, eu vou ter lombardos, saxões, burgúndios, e eu vou ter uma quantidade enorme de diversos reinos bárbaros, dando inclusive o nome a um novo reino quando Roma cai por terra, que são os reinos germânicos, que é o assunto das nossas próximas aulas, que desses reinos germânicos vai surgir um líder significativo, Carlos Magno, e vai transformar num novo império, vamos dizer assim. Mas isso cenas do próximo capítulo. O fato é que esses povos bárbaros começaram a invadir e foram responsáveis decisivamente para o fim desse ciclo do Império Romano e da cidade de Roma em si. Bom, Teodósio foi um dos últimos imperadores que ele vai ainda conseguir pacificar os visigodos, então tem uma relação ali de paz. Ele vai fazer, entre outras coisas, transformar o cristianismo numa religião oficial através do Edito de Tessalônica, e ele vai definitivamente dividir o Império Romano entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. No Oriente, capital de Roma e depois de Milão, e no Ocidente, capital em Bizâncio, que depois vai ser chamado de Constantinopla. Então, definitivamente vai ser dividido o território, e isso vai mostrar bem como que vai acabar cada uma dessas partes do Império. Enquanto o Império do Ocidente declina e acaba de vez com as invasões bárbaras, o Império do Oriente se fortalece e se transforma no Império Bizantino, certo? O que vai acontecer é que em 476, no último imperador Rômulo Augusto, ele vai ser definitivamente deposto do Império do Ocidente, principalmente porque vai ter um número de invasões significativo. E aí, nesse processo de alto império para baixo império, então do Otávio Augusto, Pax Romana, política do pão e circo, diásporas dos judeus, desculpe pela perseguição, eu vou começar a ter no Baixo Império alguns documentos, como o Edito de Caracalla, que começa a falar que cidadão romano não é só aquele nascido em Roma, não é só aquele livre, vai começar a falar do cidadão como de uma forma mais ampla, como as pessoas que foram conquistadas, de terras conquistadas e afim. Depois eu vou ter o Edito de Milão, que vai falar da liberdade religiosa, da tolerância religiosa. Então eu tenho esse processo de início de perseguição, de autoritarismo muito grande, depois de um afrouxamento, porque eu já não sei mais o que fazer para melhorar a situação. E aí nesse quadro, para encerrar, a gente tem aqui um resuminho do Alto Império. Então, as coisas que marcaram o Alto Império e as coisas que marcaram esse Baixo Império. Então, essa crise no escravismo, esse colapso econômico e político, a tentativa de co-imperadores, a tentativa de Diocleciano em tetrarquia, a tentativa do Constantino em focar mais o olhar para Constantinopla, para Bizâncio, a tentativa do Teodósio de dividir em dois impérios, a divisão efetiva de Ocidente e Oriente, e por aí vai até que efetivamente as invasões bárbaras se instauram, não mais de forma pacífica, mas de forma violenta, depondo quem está lá e destruindo completamente o que existia como Império Romano do Ocidente, permanecendo o Império do Oriente já não mais como Império Romano, porque Roma já não existe mais com esse poder, mas sim como um futuro Império Bizantino. As próximas aulas nós vamos falar justamente disso. O que aconteceu lá na parte ocidental? Então, o que foram esses reinos germânicos? Que império que isso se
transformou, quem foi Carlos Magno. E de contrapartida a gente vai falar da parte oriental. O que aconteceu com a parte oriental? Se transformou num novo império, num império que inclusive rompeu a parte religiosa, não mais católico apostólico romano, mais católico ortodoxo, e ver o que vai acontecer com esses últimos formatos de império e reinados até termos início todo o sistema feudal. Espero que vocês tenham entendido e qualquer coisa é só me mandar sua dúvida. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!